surgir essa nova religiosidade, né? Maomé teve que voltar para casa, e os seus parentes, seus amigos não gostaram dessa ideia de monoteísmo, e ele teve que sair de Meca, né? E ir para outra cidade. Nessa cidade ele conseguiu muitos seguidores, né? Esses seguidores aí se tornaram os grandes parceiros do Maomé. Voltando para Meca, eles tomam o poder na região todinha e instalam o primeiro Estado Islâmico da história, né? E dessa forma aí, eu ainda quero falar para vocês o seguinte. Deixa eu colocar aqui no nosso bom e velho esquema que a gente compreende melhor, né? Maomé fundou o primeiro Estado Islâmico da história, né? E ele, digamos assim, imprime aí para todo mundo, para o mundo todo saber que só existe um Deus, que é Alá, e um profeta, que é Maomé. E todo o Estado Islâmico, toda a nova doutrina, vamos dizer assim, ela é guardada no livro sagrado chamado de Alcorão. Alcorão, né? Também conhecido só como Corão, mesma coisa, tá bom? Então é o seguinte, aqui no livro sagrado vai contar a história do islamismo, que ao pé da letra quer dizer submissão a Allah, é claro, né? Qual o Maomé torna-se seu grande profeta, e a grande doutrina do islamismo, entre outras, é claro, tem também o Ramadã, que é o mês sagrado que eles praticam o jejum, né? Que é o 8º mês do calendário islâmico. Mas dentro dos princípios, eles têm que fazer 5 coisas. Quando uma pessoa, vamos dizer, suponhamos, passa a aderir à nova religião chamada islamismo, ela tem que declarar a fé, né? Declarar a fé a Alá e somente a Alá. Se a pessoa for politeísta, tem que esquecer o politeísmo e agora vai ter que seguir uma religião de Deus único, uma religião monoteísta, assim como a cristã é monoteísta, tá bom? Tem que orar 5 vezes ao dia. 5 vezes ao dia. De preferência voltada, com a cabeça voltada para a cidade sagrada de Meca, tá bom, gente? Que fica aí no Oriente Médio, tá bom? Fica lá na Arábia Saudita, tá bom? Tem também que fazer, digamos assim, viajar uma vez na vida para Meca. Viajar uma vez na vida para Meca. De acordo com a crença, eles têm que juntar recursos para viajar uma vez na vida para Meca. E Alá vai ajudar eles Eles têm a fé que Alá vai ajudá-los a ter condição de viajar para Meca pelo menos uma vez na vida, né? Então aí durante o Ramadã, jejuar, né? Jejuar durante o Ramadã. Ramadã é considerado assim um mês sagrado, tá bom? Ele é o 9º mês do calendário islâmico. E as pessoas passam esse mês todinho, não é passando fome, é jejuando, é evitando excessos, né? Comendo somente o necessário, tomando água somente o necessário, rezando o dia todo, desde quando o dia nasce até o raiar, até o pôr do sol, ok? E o último princípio aí é dar esmolas, ser generoso, né? Porque nem todo mundo, digamos, na crença deles, nem todo mundo teve a mesma oportunidade, a mesma sorte, enfim. Então, ajudar os outros seria um princípio fundamental de um desses 5 pilares da religião islâmica. Muito bem, olha só. Só que Alá não é eterno, nunca foi, nunca vai ser. Ele morreu, né?
E o que é que ocorre? Ele morrendo, o pessoal começa a brigar para saber quem é que vai ser o novo líder da religião, né? Quem vai ser o novo dono dessa fé, e na página 10 do nosso livro, onde vai falar da expansão do Império Islâmico, houve, digamos assim, pessoas ligadas a Maomé, por questão de parentesco muito próximo, né? E eles disseram, agora nós vamos mandar na fé, nós vamos, em nome de Alá, em nome de Maomé, nós vamos agora mandar nos princípios básicos do Islã, que é o pessoal chamado de, vou dizer já o nome dele aqui, califa, os califas. Depois que Maomé morreu, né, surgiram os califas, que eram parentes de Maomé, e que a partir daquele momento ali eles iam mandar na religião e iam, digamos, fazer essa religião crescer num grande império, tá bom, gente? Então é o seguinte, ó, os califas eles eram ao mesmo tempo sacerdotes, eles eram chefes de estado, tá bom? Chefes de estado, e os califas também juízes, né? Eles que julgavam as leis. O poder executivo danado aqui, o poder executivo, legislativo e judiciário aqui tudo junto, e ainda por cima o poder religioso, né, dos sacerdotes. Eles diziam o seguinte, ó, que eles eram iluminados por Alá, né, em nome do profeta. Eles iam seguir, iam fazer o quê? Iam formalizar a grande fé, iam espalhar, vamos dizer assim, fica mais fácil de entender, espalhar a fé islâmica, a fé islâmica, tá bom? Pelo mundo. Com isso eles iam desenvolver não apenas a religiosidade, mas iam desenvolver seu conhecimento, a sua ciência, tudo ia ter que ser desenvolvido, não era só a religião não. A sua política tinha que ser desenvolvida. Nós temos uma constituição no nosso país, temos um livro de leis. Lá eles tinham o Alcorão como livro de leis. Para você entender o seguinte, para você entender que ao mesmo tempo ele era sacerdote e juiz, né? Chefe de estado, ele tinha que ter um livro também de constituições. Então o livro sagrado funcionou muito bem. Por isso que muitos desses países aí, eles são verdadeiras monarquias, né? Então o califa é o seguinte, ele era tudo isso daí. Quando o califa ia, digamos, ficando muito velho, muito velhinho ali, não podia mais assumir o negócio, o pessoal ia escolher um outro califa que fosse ligado ali, de alguma forma, a Maomé. Com o tempo, esse califa esse cargo, ele passou a ser vitalício, ou seja, passava hereditariamente de pai para filho, né? E os califas iam, digamos, organizando o Estado Islâmico, tornando-se assim, tornando o islamismo um grande, não apenas uma grande religião, mas um grande império, mais um grande império. Meus meninos do 7º ano, minhas meninas do 7º ano, ano passado o tio explicou o que é império, tá bom? Mas como já passou um tempinho e vocês já devem ter esquecido de alguma coisa, eu vou explicar mais dessa vez. Ó, preste atenção. Império é quando um país A, ele invade outros países B, C e D, e nesses países aí ele começa a colocar lá dentro, injetar lá dentro a sua cultura, a sua política, a sua economia, a sua lei, as suas leis, sua legislação, enfim. Então, já aconteceu muitas vezes coisas sobre império, tá bom? Por exemplo, Império Russo, Império Japonês. O Japão invadiu a Coreia desse jeito, ensinando os coreanos a falar japonês e obrigando eles a esquecer o próprio idioma. E teve muitos outros exemplos de império pelo mundo. O Império Islâmico não foi tão diferente assim não. O pessoal do califado, né, começou a invadir outras regiões, tá bom, gente? E obrigando as pessoas ali dentro a seguir Alá como Deus único. Do contrário, né, haveria justiça, entre aspas. A gente tem que falar cientificamente para vocês.
haveria justiça, entre aspas, ou seja, o pessoal, eles iam exterminar aqueles que não fossem adaptáveis à nova doutrina, né? E é notado o seguinte, é notado que uma coisa que surgiu nesse tempo aí, gente, que até hoje existe, a diferença entre um califa radical e um califa mais moderado. Ou então os seguidores daquele califa mais radicais e os seguidores dele mais moderados. Como assim, professor? É o seguinte, os seguidores mais radicais são conhecidos como xiitas, tá bom? E os seguidores mais moderados, mais comportadinhos, são conhecidos como sunitas. Beleza? Então, quando alguém disser assim, uma base xiita atacou Israel, está dizendo que eram aqueles caras mais radicais que interpretam a lei ao pé da letra, interpretam os mandamentos do Alcorão ao pé da letra, estão ali em nome de Alá, matando todo mundo, enfim. Nem sempre são violentos, mas tem uma vertente que é bem violenta. Eles nem todos são assim, a gente não pode dizer que todo mundo é de um jeito só. Na ciência não existe isso. Então, os xiitas é aquela parte que tem uma minoriazinha lá, que é muito violenta, que acaba até se encantando pelo terrorismo e criando interpretações erradas da lei, da legislação. Ele pega e enche o corpo de bombas e entra no ônibus lotado de pessoas e grita o nome de Alá e explode todo mundo. Quer dizer, quando ele leva isso ao extremo, se torna um radicalismo que a gente chama de terrorismo. Mas lembrando, não são todos que são assim. Tem uns que levam ao pé da letra as leis, mas não tem coragem de fazer maldade com ninguém. Religião não quer dizer que nenhuma religião seja, digamos assim, violenta, não, viu, gente? São só religiões diferentes. Cientificamente, são apenas vertentes e entendimentos diferentes. É isso que o tio está tentando dizer para vocês, tá bom? Já os sunitas, eles são mais moderados, eles até aceitam ser comandados, serem governados por pessoas que nem sejam califas. Não importa o que, eles apenas querem se organizar, ter paz para fazer seus 5 princípios fundamentais, ler o Alcorão em paz, trabalhar e ganhar dinheiro, enfim, ganhar a vida, né? Para ir até viajar até Meca, enfim, dar 7 voltas em torno da Pedra Negra, se ajoelhar, cantar, enfim, né? Os xiitas também são assim, só que muitos deles são violentos, alguns são violentos, enfim. É para você entender, esses aqui são mais radicais, interpretam as coisas mais ao pé da letra, enquanto esses são mais moderados, para compreender, mais comportados, tá bom? Então, assim, dentro dessa realidade aqui, o mundo árabe cresceu bastante, e à medida que esses califas iam morrendo, iam nascendo outros califas, outros príncipes do califado, iam surgindo as dinastias, né? As dinastias eram famílias, digamos assim, famílias importantes, entre aspas, também, que eram parentes dos califas mais antigos, né? Na verdade, dinastia que significa uma ordem familiar bem politicamente importante, vamos dizer desse jeito, vamos colocar dessa forma, tá bom? E as dinastias mais famosas foram as dinastias Omíada, certo? Ou seja, a família dos Omíadas, né? A família dos Omíadas e a dinastia Abássida. Opa, tio, quase gaguejava aqui. A dinastia Abássida. Ou seja, a família que se refere a Abássida. É como quem diz assim, a família dos Souza, a família dos Silva, a família dos Almeida, a família dos Albuquerques, enfim, tipo isso, tá, gente? A dinastia Omíada começou a se espalhar pelo mundo, pela Europa e pela África. Bom, aqui eles invadiram a Península Ibérica. Deixa eu colocar na folhinha mais ajeitada, que folhinha esculhambada essa que o tio arrumou para vocês, né? Vou colocar aqui um slide mais limpo, olha só. A Omíada, né? A família Omíada, a dinastia Omíada, espalhou-se pela Europa, pela
África, pelo Oriente Médio. Alguns meninos me perguntam, por que chama Oriente Médio? É porque em relação ao Ocidente, né? Na verdade é o Ocidente que chama desse jeito, né? Eles lá não, né? Com relação ao Ocidente, eles estão assim numa distância média, né? Tem o Oriente Próximo, que é mais pertinho, tem o Oriente Médio e tem o Extremo Oriente, né? Fica a China, Japão, enfim. Também a Omíada se espalhou-se pela Península Ibérica. Professor, que raio é Península Ibérica? Né? Rapaz, trocando em miúdos, Península Ibérica se refere a 2 países, Portugal e Espanha. Ainda vamos falar muito esse ano a respeito desses 2 países aqui, viu, gente? Portugal e Espanha. Isso aqui representa o que? A Península Ibérica. Foram os romanos antigos que chamaram eles de Iberos, né? Iberos. Enfim, olha só. Aqui você começa a entender que a Omíada representou o ápice, se é que existe outra palavra para chamar isso, o ápice do desenvolvimento, né? Desenvolvimento do islamismo. Se der para chamar de outro nome, a gente pode chamar de o principal momento, o momento onde o islamismo foi mais forte, onde ele mais se espalhou pelas regiões mais conhecidas. Tá bom, gente? Foi durante a chamada dinastia Omíada. Isso, também teve a dinastia Abássida. Na dinastia Abássida, esses árabes islâmicos começaram a perder algumas batalhas, né? Foram expulsos da Península Ibérica, né? Expulsos da Península Ibérica. Aqui já pega um pouco da nossa história, porque a partir dessa expulsão começou a se formar os 2 países, Portugal e Espanha, né? E começaram a lançar-se ao mar em busca de novas terras, de novas riquezas. A gente vai entender isso aqui bem detalhadamente, porque é que eles foram navegar, enfim, tá bom? Aqui você já começa a perceber que durante a Abássida, a dinastia Abássida, os islâmicos estavam envolvidos em muitas guerras. Vamos dizer assim, aqui foi o ponto mais fraco do islamismo, foi o ponto em que eles tiveram muitas baixas, né? Desculpem, vamos lá, aqui pode ser assim, aqui o Império Islâmico, vou colocar dessa maneira, o Império Islâmico teve muitos problemas, vamos colocar dessa forma, muitos problemas com outros povos, né? Com outros povos. Foi aqui, gente, que os francos, que nós estudamos para danar no ano passado, viu tanto franco no ano passado, Clovis, Carlos Martel, Carlos Magno, aquele pessoal chique todo. Foi aqui que os francos expulsaram os islâmicos, que eles chamavam de sarracenos, viu, gente? Expulsaram os islâmicos, ou muçulmanos, ou sarracenos, das regiões lá onde fica a Itália, onde fica a Alemanha, e deram muitos daqueles territórios ali, os francos deram para a igreja, né? A expulsão dos islâmicos, né? Da região, né, da Europa, vamos dizer assim, da Europa. Não que saíram todos de uma vez, não. Alguns ficaram, mas outros foram expulsos. Os mais violentos foram expulsos. Os francos, que eram povos como latinos, lombardos, enfim, os francos expulsaram eles aqui e criaram o chamado Estado Patrimônio de São Pedro, né? Criaram o chamado Patrimônio de São Pedro e deram para a igreja as terras conquistadas dos árabes, tá bom?
A igreja ficou toda feliz da vida. Eita, pensa, felicidade. Vai durar pouco, assim, porque vai ter muito probleminha também dentro da igreja. A gente vai também estudar isso aí com mais detalhes, tá bom? E aqui você começa a perceber que as coisas iam mudando. À medida que os islâmicos, que os árabes iam chegando, iam sendo expulsos, mas deixavam lá a sua cultura. Deixavam lá descobertas como, digamos assim, na ciência, na descoberta, na química, na medicina, na cultura, tudo enquanto o álcool, por exemplo, foi descoberto por eles, né? O álcool. E os portugueses vieram produzir álcool aqui no Brasil, né? O cafezinho foi eles que descobriram, né? Não inventaram um cafezinho, descobriram um cafezinho. Pegaram aquela plantinha lá, moía, esquentava, fazia um cafezinho e servia a seus convidados, né? E outras tantas coisas, como cirurgias do coração que eles já faziam, né? Cirurgias do coração, eles eram muito inteligentes. Em nome de Allah, em nome do seu propósito, Allah ia desenvolver neles a capacidade, eles iam juntar recursos para viajar até Meca, eles tinham um propósito na vida, não era uma coisa. Todos nós temos que ter um propósito, né? Dessa maneira os árabes também tinham, os islâmicos também tinham um propósito. O tio já adiantou tanto a aula de hoje, não foi? Então eu já falei da página 9, da página 10. Na próxima aula o tio vai falar dos vikings, tá bom? E também vai começar a ajudar vocês a responder as atividades que eu passei para casa, tá bom? Então na próxima aula a gente finaliza com os vikings, provavelmente vai ser uma aula já presencial, os que quiserem vir para a escola, é claro. E na próxima aula em diante a gente continua, tá? Encerramos aqui por enquanto os árabes, tá bom? Na dúvida, dá uma lida no textinho aí, vê o que é que faltou, vê se tem alguma coisa que você não entendeu e deixa lá no comentário. Então, bom dia meus meninos e minhas meninas dos queridos 7º ano. Fiquem na paz, bom dia. Ok, vamos lá.